Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista de CNPI. Antes de mais nada, assim como a gente vem pedindo em todos os vídeos aqui no canal, peço para vocês deixarem um comentário se tiverem alguma dúvida, alguma crítica ou até mesmo alguma sugestão. Deixar o seu like aí, seu joinha, se inscrever no nosso canal e seguir nossa página no Instagram. Os links vão estar na descrição do vídeo. Hoje nós vamos falar de uma empresa petrolífera, né? As empresas de petróleo estão muito em alta, mas agora o mercado em geral caiu muito, que é a Enalta, tá? A Enalta teve algum problema aí de governança há algum tempo atrás, algum conflito com minoritários. Eu vou até procurar aqui depois na internet alguma notícia antiga e a gente vai conversando sobre. Foi um pedido de um inscrito aqui no canal, um amigo nosso, que comentou para a gente fazer uma análise da Enalta. Então, assim, ainda não saiu os resultados do segundo TRI de 2022, mas eu acho que já dá para ter uma boa noção que os resultados em si, a gente tem essa questão da governança aí, que a Enalta foi um pouco afetada, né? Ficou um pouco duvidoso há um tempo atrás, mas os resultados em si da Enalta têm sido muito bons, tá? Assim como petroleiras em geral, né? Mas o problema é que a gente tem um ciclo de commodities que pode se inverter, né? A gente está vendo aí que pode ser que tenha uma recessão, demanda externa diminua, né? Nível de desemprego, inflação em alta, e aí pode ser que o preço do barril de petróleo caia, essas empresas podem ser afetadas. E a Enalta tem um endividamento bem altinho e é algo para se acompanhar de perto, tá? Mas a gente vai analisar com calma aqui. Então vamos prosseguir aqui. Já estou com um documento aqui do, vamos lá, do primeiro trimestre de 2022. A gente vai analisar alguns documentos, tá, contábil, não só o release de resultados de algumas informações, mas também a gente vai ver as demonstrações financeiras padronizadas, tanto trimestrais quanto como anuais de 2021, e que lá de 2021 tem, do quarto tri, né, também tem as informações de 2020, e a gente tem como ter uma base aí de informação, né? Primeiro trimestre de 2022. Então a gente vê aqui, a Enata divulgou algumas informações, tá? A gente vê que a receita pulou absurdamente, né, de um trimestre para o outro, né? Por isso que eu tô falando, o pessoal tem que tomar cuidado. A Enalta tá tendo bons resultados, tá? Assim como outras petroleiras. Só que assim, ela não tem um lift cost tão baixo como a PetroRio, por exemplo. Ela não tem projetos de crescimento tão grande como a 3R Petróleo, a PetroRecon, são empresas menores que têm muito a crescer. Ela está se beneficiando mais do barril de petróleo. Mas tem alguns campos interessantes, inclusive campo que a PetroRio, por exemplo, opera. Ela vê que tem, só para lembrar, tá, pessoal, o EBITDA é uma medida não contábil, tá? E aqui eles botam um X, né, de exploração, despesas com exploração de poços secos ou subcomerciais, né? Então, assim, eu não vejo muito sentido, tá? Então a gente poderia até procurar aí se essa despesa aqui com exploração de poço seco e subcomerciais se tem um impacto muito grande, porque isso daqui é algo que chama atenção. Porque, por exemplo, a PetroRio é uma empresa que pega lá campos maduros, né, da Petrobras, basicamente, né? E consegue produzir mais através de explorações. Não exatamente essa mesma linha de poços secos ou subcomerciais, mas ela poderia de repente enfiar alguma medida não contábil e colocar aqui também como nesse quadro de EBITDA, porque o EBITDA é uma medida não contábil, não é nem utilizada lá fora, tá? Os estrangeiros não gostam nem de analisar nesse ponto. A gente vê que teve um salto absurdo, né? Então é bom a gente depois olhar as demonstrações financeiras para entender. De qualquer forma, a gente vê que a margem EBITDA deles bem alta, né? Ficou em linha, mesmo tendo esse salto aí, porque tem alguns custos aqui, né, de CPV, né, que impactam muito, né, também, né, a dolarização, taxa de câmbio, né, hedge cambial que a empresa tem, operação com derivativo, inflação, tem várias questões. A gente vê que a empresa aqui deu prejuízo, tá? Isso aqui do prejuízo contábil, mas não é nada preocupante, tá? A gente vai ver aí que a dívida afetou um pouquinho, ela tem bastante caixa, 2 bi, 2,2 bi, tinha também no primeiro tri de 2021. Deu prejuízo por conta de resultado financeiro. A gente vai ver mais adiante. O capex aqui não tão forte. Então a gente vê, por exemplo, a PetroRio, a 3R Petróleo, eles têm investido muito em capex. A PetroRio fez isso lá atrás para dar um retorno maior para os acionistas lá na frente. E a PetroRio é um exemplo, o melhor exemplo disso, né? Eles conseguem investir bem, tendo uma TIR, né, uma taxa interna de retorno de projeto, bem superior a qualquer outra aplicação do recurso, né, o seu custo de oportunidade. Produção total, ó, a gente vê que a Enalta ela foca mais em aumentar a produção, né, muito no custo, tá? Então ela vai aumentando a produção, bem, se beneficiando da alta do Brent. Produção de óleo, basicamente, né? E a gente vai ver que é preponderante, aumentou muito. De gás até caiu um pouquinho, mas em nível alto também. Então a gente vai ver adiante aí, tá? Algumas informações. Aqui tá até falando, né, esse X, né? Eu já falei. Vamos lá.
impulsionado pelo reajuste de 17% do valor de gás do campo de Manati, né? Então é um campo aqui que a PetroRio tem também, tá? Participação lá. Preço médio de venda de Atlanta de 112 barras de petróleo. Outro campo aí que eles têm participação. Inclusive, esse campo de Atlanta é um campo aí que eles estão cogitando vender, tá? De receber uma proposta aí. Líquido de hedge cambial. Então, como eu falei, né? Tem operação de derivativo, mas como o barril de petróleo está muito em alta, eles estão se beneficiando muito. Por que eu falei que é bom a gente analisar também com calma essa questão aqui, ó, prejuízo contábil? Porque assim, prejuízo contábil, às vezes é do ponto de vista do regime de competência. A gente vê aqui, depois a gente vai analisar com calma as DFPs também, mas geração de caixa operacional, que é efetivamente o que entra e sai do caixa, a gente vê que a empresa gerou, tá? 200 milhões no primeiro trimestre de 2022. Então não é algo preocupante, até fiz um vídeo aqui da Rumo, que é uma empresa de ferrovia, que o lucro cai ou dá prejuízo, mas está voando, uma empresa voando porque tem muita depreciação e amortização. A gente viu que é o caso da Enalta também. Posição de caixa, aqui falando em 500 milhões de dólares, né? Para fazer investimentos futuros e oportunidade de negócio. Então eles ainda pretendem alocar, ainda não alocou, mas também tem que acompanhar de perto, os investidores e pessoa física, se a empresa vai deixar esse caixa parado ou se vai alocar, porque também não dá para ficar com caixa parado sem investir em projetos, tá? Mais de 90% do contrato do sistema definitivo do campo de Atlanta já firmados. Redução adicional do custo logístico em cerca de 20 mil por dia a partir do segundo trimestre de 2022, em função da otimização de frota de barcos de apoio. Então, assim, às vezes tem aqueles poços de perfuração lá, offshore, né, que a gente fala que é lá dentro da água, né? Eu acho que é isso, offshore, tem offshore e inshore, que é fora da água e deixa eu ver, até clico, boto aqui pra gente dar uma olhada. Embarcação offshore. Acho que é isso mesmo. Que é um barco offshore. São embarcações usadas para abastecimento das plataformas de petróleo. Tem, aqui, fica lá na água. E tem um inshore também, né? Acho que é quando tem perfuração lá em onshore, né? Inshore, não, onshore. Quando você tem perfuração sem ser lá na água, né? Então a gente vê aí que eles estão... Vou voltar aqui para ele. Estão tentando, vão reduzir os custos, né? Então, assim, a gente vai ver que o resultado da Enalta tem tudo para melhorar nos próximos trimestres, tá? Mais adiante. Dividendos declarados, é uma empresa que paga bastante dividendo, né? Se salvo engano, deixa eu até ver aqui também. Oceans 14, Enalta. Deixa eu ver aqui o payout da empresa, mas às vezes não é bom nem a gente analisar conforme payout, tá? Porque o payout ele considera o lucro líquido, tá? Lucro contábil. Dividendo payout. Não, na verdade o payout deles é bem baixinho, tá certo isso aqui? 2020 que foi alto, né? Depois eles reduziram, né? Aqui esses anos. Parece que eles vinham pagando muito, por isso até que foi contestado. Quer ver a questão da governança da Enalta? Enalta, conflito, interesse. Ele já até desistiu de vender campo, aí já tá falando, já tem uma proposta lá vinculando de novo. Essa questão também de acompanhar, né? Interrompeu a produção no campo de Atlanta e agora já tem uma outra proposta. Enfim, teve uma questão aí de governança, mas a questão do payout, o payout ele é em relação ao lucro contábil. A gente viu que a empresa deu prejuízo, mas geralmente, às vezes, é bom a gente analisar com base no fluxo de caixa geral, que a gente viu aqui que foi 200 milhões, né? Porque às vezes a empresa deu prejuízo contábil, mas ela tem dinheiro para distribuir, porque o dinheiro já entrou. Agora falando aqui do campo de Atlanta, só para a gente falar de campo de Atlanta, que é um campo que fica no Rio de Janeiro, né? Às vezes o pessoal não conhece muito bem. A gente vê aqui que fica lá na água, né? Lâmina de água. Até falando aqui da qualidade, né? Dos planos de nossa trajetória em águas ultra profundas, ambiente no qual fomos a primeira empresa independente a operar na zona de exclusão do pré-sal, operando no campo de Bacia de Santos, 100% de participação. Um projeto que o Atlanta foi o nosso segundo acordo, abertura de capital, quando adquirimos participação na operação bloco, investimento de 157 milhões de dólares, eficiência operacional. Aqui fala um pouquinho do campo, né? Aí reservas estimadas, né, certificadas. Isso aqui é reserva certificadas, tem reservas também que estimado pode ser superior, e aí a gente pode ver aí se eles têm falando dos destaques também. Fala um pouquinho retorno total dos acionistas em 2022, mas aí é totalmente não recorrente, tá? Como eu falei, né, o resultado fora da curva, a gente viu lá que disparou até de 2021 para 2022.
falando redução de 26% na intensidade de emissões. Daqui é mais de ESG, eleição de novos membros de conselho independente. Vamos ver aqui mais embaixo. O que tem falando. Aqui é onde eles operam, né? Onde eles produzem, tem produção. Onde tem exploração em verdinho, produção em amarela. Aqui tem vários locais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Também tem a exploração aqui, né? Aqui para cima. Norte e Nordeste. Enfim, mas assim, a parte aqui era Santos, né? Atlanta Santos, é porque vi ali naquela outra imagem falando Rio de Janeiro, não entendi muito bem. A saída definitiva do Enalta do bloco está sendo conduzida pelo operador do consórcio. Então, assim, eles estão cogitando aí também sair do bloco, né? De um bloco acho que é de Atlanta, que tem uma proposta aí. Vamos ver mais abaixo o que está falando. Desempenho operacional, a gente vê que aqui o barril de petróleo subindo, né, nesses trimestres aí, mas a tendência é cair, tá, pessoal, se vier uma recessão. E aí tem que ver se o custo da Enalta, se eles vão conseguir segurar aí, porque a gente vê ali o custo do offshore deles, estão segurando, mas o custo para extração do barril de petróleo é conhecido como lift cost. Acho que tem até que falando, né? Produção total do campo, a gente vê que quase 100% de aumento. Média diária também. Produção da companhia, então a gente vê que teve um salto absurdo. Isso aqui a gente não pode encarar como constante, né, que vai ficar constante. A taxa média de câmbio ficou mais ou menos em linha com o trimestre do ano anterior. O de venda que disparou. Isso aqui eles usam para operações de derivativo, para aquisição de negociações aí fora do país, com empresas em dólar, né, operações em dólar. Ver se tem mais alguma coisa aqui. Lift cost, que é até interessante. Custo diário de 463 mil dólares se manteve em linha no trimestre imediatamente anterior e apresentou um aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, assim, se manteve em linha no trimestre imediatamente anterior, mas aumentou em relação ao ano anterior, né? No trimestre, a companhia reduziu o número de barcos de apoio para otimizar a estrutura de custo. Apesar da redução dessa medida, o custo tem sido afetado pela alta do Brent, que impacta a taxa de fretamento, né, bem como diesel consumido. Então, isso aqui não tem para onde fugir, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Falando. No primeiro trimestre, em função do período de interrupção da produção para reparos, as taxas de fretamento não foram corridas, o que reduziu o custo diário. Eles estão falando que o custo do primeiro tri foi não recorrente, né? Então a gente tem que acompanhar de perto. Está falando, né? O OPEX, né? O custo para manter e operar, manter os postos dos seus equipamentos, como instalação de campos, todo o óleo, gás, né? Aí eles já fizeram aqui um ajuste, né? Sem afretamento, né? Que cairia absurdamente, né? Com o afretamento a gente vê que aqui quase dobrou. Segundo eles, ficaria inferior, né? Se fossem feitos ajustes aí, né? Mas teve um aumento aí considerável, de 100, quase 100%. Ou seja, é complicado, né? A gente acreditar nessa justificativa, tudo bem, né? Pode ter algum impacto aqui, né? Mas assim, dobrar 100%, porque você acaba corroendo boa parte aí do lucro que iria para acionista, né? O lucro operacional. Então tem que acompanhar de perto esses números aí. Apesar de ter vindo um resultado forte, a empresa poderia ter tido um controle aí melhor, né? Coisa que a gente vê na PetroRio, por exemplo, como eu mencionei. Aqui falando mais do campo de Atlanta, né? Sistema de produção antecipado e sistema definitivo do campo de Atlanta. Foi concebido para produzir temporariamente, objetivando a obtenção de informações necessárias para o desenvolvimento do sistema definitivo. Informações de produtividade dispostas de escoamento do óleo, características, sistema de bombeio, tornar possível a configuração do sistema mais adaptado. Aqui embaixo fala, oferta não vinculante para 50% do campo de Atlanta. Em 30 de março, a Enalta divulgou que recebeu uma oferta não vinculante. Então eles receberam e assinou um acordo que assegura o período de exclusividade para due diligence. Ou seja, tem uma empresa aí, né? Até falando aqui, a oferta foi apresentada pela Caron Energy. E já até expirou esse acordo de exclusividade, né? As partes têm discricionalidade para prosseguir ou não. Então, assim, isso daí é complicado, porque lá atrás a gente viu, eu estava pesquisando notícia, que a empresa já tinha paralisado a operação para ficar sabendo se ia vender ou não. E aí, de novo, recebeu uma proposta. Então, assim, a empresa tem um dinheiro aí alocado, falou que é para novos projetos. Essa governança da Enalta que não me agrada muito, tá? Aqui o campo de Manati, né? Participação de 45%. A gente falei lá que a Prio 3 também tem participação nesse campo. A produção caiu um pouquinho, né? Da Enalta. 45% da companhia. Mas assim, se manteve em linha também, aí você acaba ganhando por conta do Brent, que está em alta. Então, nada ruim aqui, nem bom para analisar nesse campo. Aqui é a bacia de Sergipe.
Produção 30% em 9 blocos. Desempenho financeiro, falando da receita, né? Campo de Atlanta que... Aí o principal campo deles, eles estão recebendo propostas já há um tempo. Isso daí não me agrada, porque se eles venderem e começar a distribuir dividendo, às vezes para inflar e o elo, a gente viu que lá no passado a Enalta distribuiu muito dividendo, ele vai estar se desfazendo de um ativo muito importante para a empresa, né? Custos operacionais, né? A gente vê que o custo de produção subiu, o primeiro tri estava parado, né? Então fica não recorrente também. Custo de manutenção tranquilo, royalties, depreciação e amortização, é bom que não afeta tanto aí caixa. Daqui do campo de Atlanta, né? O Manat ficou mais ou menos em linha, nada a acrescentar, até caiu aqui, né? Custo total. E somando tudo, teve um aumento forte por conta de Atlanta também. Campo de Atlanta, custos operacionais. Aqui era falando aqui. Aqui é excluindo o IFRS. Então aqui eles já botaram aqui, mesmo excluindo, né, o norma contábil aí, né? Aí eles fazem os ajustes que eles acham relevantes. Vamos ver quanto que ficaria. Aqui estava 304, quanto está lá em cima? Subiria, né, na verdade, né? Os custos. 227, custo de produção sobe. R$348, mas aí ficaria mais ou menos em linha aqui, subiria um pouquinho só. Aqui o campo de Manaus cairia mais, né? 39 para... Não, subiria aqui também, né? Dados não auditados, já até falando aqui, né? Não tem muita diferença aí, isso daí é algo que eles usam para ter como base. Gastos exploratórios, então a gente tem que investir mesmo, mas aí a gente vê aqui mais uma vez, né? Questão da governança. Alocação projetos, outras despesas... Falando de gastos... Ah, não, aqui está falando de outra coisa. Gastos exploratórios totalizaram 100 milhões no primeiro tri de 2021. Haviam sido de 117 no primeiro tri de 2021. Não, agora foi 100 milhões em 2022, né? Foi realizada a baixa do posto exploratório, no bloco M428, onde não se constatou a ocorrência de hidrocarbonetos, montando 93 milhões. Investindo aqui, tem que investir mesmo para explorar. Falando de despesas gerais administrativas, nenhuma grande modificação, isso aqui é interessante, a empresa conseguiu controlar pelo menos. Mas ali na parte fim, né, finalidade da companhia, não teve um controle, né? Custos exploratórios com poços secos subcomerciais, né, que eles botaram lá como não recorrente, né? Isso daqui faz parte do negócio da companhia, né? Então a gente veria que tem um impacto maior ali. Se gerou 200 milhões de caixa, então só aqui, se isso daí provavelmente ajustaram, teria caído para uns 100 milhões de caixa. Então isso é um pouquinho preocupante, né? EBITDA 339, aí eles somando aqui, né? Isso aqui, a gente vê que o EBITDA teria caído, né, de um ano para o outro por conta daqueles custos lá, né? Sem considerar esses custos aqui exploratórios. Então, apesar da empresa estar se beneficiando do barril de petróleo e tal, o resultado veio até ok. Se a gente analisar de uma maneira mais detalhada, mais específica, o resultado não veio bom, tá? Da Enalta. Resultado financeiro, a gente vê aí pesando também, né? Amortização, tudo bem, que é feito não caixa. Mas resultado financeiro aqui pode ter até impacto, tá? Talvez de impairment de óleo que não foi utilizado. Acho que não, porque barril de petróleo é mais difícil. Mas às vezes eles fazem uma perfuração lá. Aí estão prevendo, estimando que vai ter tanto lá de barril de petróleo que eles vão ter, ou de gás que eles vão conseguir extrair, né? Produzir. E aí não foi aquilo. Então às vezes tem que amortizar também, tem que ter algum impairment que vai afetar aqui. Mas acho que não é o caso não, porque não teve muita mudança. Agora o resultado financeiro, a gente vê que o endividamento da empresa pesando muito também. É complicado, tá? Porque a empresa tem uma dívida bem altinha também. E tirando o FRS, a gente vê que até mudaria um pouquinho, né? Aumentaria, né? É isso? Aumentaria, mas no outro ano teria ficado positivo. Aqui falando de fluxo de caixa livre, empresa no positivo, né? Porque tem caixa também, né? Aí alguns impactos, variação cambial, não tem para onde correr. Isso daqui foi venda de um ativo, né? Carcará. EBITDA deles ajustado, então isso daqui não é exatamente o EBITDA correto. Capital de giro aqui usa um capital de giro considerável também. Investimento, fazendo alguns investimentos. Tem que analisar também que investimentos são esses, porque às vezes a aplicação de recursos para botar num CDB da vida, para o dinheiro ficar rendendo, entra como investimento. Então tem que olhar na DFP, a gente pode analisar com calma aqui também rapidinho como é que tá, né? Porque eles podem tentar induzir aqui ao erro, quem está analisando o release, que foi investimento feito, né? Ele tem saldo de caixa aqui. Saldo de caixa.
Aí eles até falam aqui, a dívida da companhia composta por financiamento obtido junto à FINEP e linha de crédito do Banco do Nordeste. O endividamento total era de 148 milhões. É isso mesmo. Eu achei estranho que o resultado financeiro pesando muito, ó. Dívida bruta, dívida líquida. Não, eles estão com mais caixa do que dívida, né? Me enganei. É porque eu achei estranho aquele resultado financeiro. Então eles estão falando em endividamento total, porque agora eles estão com caixa aí. Ó, mas eles vêm sempre rodando com caixa altinho. E não quita, né, esse endividamento, né? Até 589 aqui. Eles botando ali que era cento e pouco, né? É porque talvez aqui pode entrar alguma despesa ali que não é puramente dívida, né? Enfim, na verdade não tem dívida não, mas está pesando lá os juros, né? Porque deve ter alguma coisa atrelada a dólar, né? O resultado financeiro vem bem pesado. Acho que aqui já acabou, não tem muita coisa aqui para analisar não, quer ver? Aqui tem DDRE, quer ver? A DRE é certinha. O resultado financeiro veio bem ruim. Aqui eles até botaram aqui o caixa geral para atividade operacional, né? E aí uma medida não contábil deles que seriam 432 milhões de fluxo de caixa. Mas não é bem assim, tá, pessoal? Isso daqui é medida não contábil. DRE. Eles chegando aqui, como que eles fazem para chegar na EBITDA. Ó, a caixa 1 bi, mais aplicação financeira de 1.3, 2.3 mais ou menos, né? Aí passivo, né? É isso mesmo, eles não têm dívida não. Agora é estranho, né, esse endividamento. A gente pode analisar com calma ali por que esse resultado financeiro veio tão ruim. Mas a gente vê aqui, ó, tem arrendamento, né? Então arrendamento é basicamente aluguel, que acaba entrando como obrigação a pagar e implica lá no resultado financeiro. Talvez por isso que eles botaram lá que a dívida era de 100 milhões. Porque isso aqui, de repente, eles não consideram, tá? Esse arrendamento. Dívida mesmo, aqui também tem arrendamento, direito de uso de alguns campos, né? E provisão para abandono, porque na verdade passivo não é tudo dívida, né? São obrigações a pagar, como fornecedores e tal. Dívida aqui de empréstimo, bem pequenininha, né? Empréstimo. Empréstimo e financiamento, a 130 aqui da FINEP. Agora estranho esse resultado financeiro vir tão ruim assim, né? Deve ter alguma discriminação aqui falando do resultado financeiro, vamos ver. Aqui o fluxo de caixa operacional, a gente consegue ver quais são os impactos, né? Realmente eles geraram aqui, ó, 200 milhões, é o que eu falei, tá? Então eles geraram 200 milhões de caixa, apesar do prejuízo. No ano anterior tinha gerado 75. Mas teve aqui a baixa de imobilizado, teve a questão do carcará, né, que eu falei. Depreciação. Aqui também. Então também não recorrente, tá? A gente poderia tirar aí uns 100 milhões, teria dado um pouquinho superior, né? Mas mesmo assim, frente à receita que disparou, é pouco, né? É pouco. Em relação ao investimento, eles nem... Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento. Ela está falando de 700 milhões, né? Aqui não está discriminando. Aqui na DFP, na informação trimestral, acho que tem, quer ver? Aqui falando de carcará, eu já até deixado aberto aqui para vocês verem, tá? Montante de 307 milhões impactado principalmente pelo resultado da venda do bloco de carcará. Agora, deixa eu ir lá na DFP. Botei aqui estoque que carrega mais rápido. Nas informações trimestrais, na demonstração de fluxo de caixa. Aqui para baixo, aqui. Vamos ver como é que está aqui nos investimentos, né? Então eles falaram que fizeram investimento de 700 milhões, né? Realmente, fizeram mesmo, tá aqui, ó. 712 milhões, adição de imobilizado. E a aplicação financeira, que acaba entrando lá, se a gente for levar ao pé da letra, né, como investimento, 882 milhões. É CDB da vida, né? Aqui mesmo. Então, é verdade que eles botaram lá. Acho que não tem muito o que falar mais da... Deixa eu voltar aqui para minha tela. Então, acho que, pessoal, não tem muito mais o que falar da Enalta. Assim, o resultado da Enalta veio bom, mas beneficiado por conta do ciclo de commodities, tá?
É uma empresa que já teve algum conflito lá atrás, então a gente viu que esse campo aí de Atlanta, a empresa, é Campo de Atlanta, né, o nome, né? Isso. A empresa já paralisou lá atrás, aí isso daí impactou nos resultados da companhia. A empresa às vezes distribui muito dividendo por conta de acionista majoritário e ao invés de alocar em projetos. E agora recebeu uma proposta de novo para o Campo de Atlanta. Apesar da receita ter disparado, né, a empresa teve um custo muito alto que não controlou, né, vinculado à sua exploração e apresentou prejuízo contábil, mas o prejuízo contábil não é o principal problema, tá? Ela teve uma geração de caixa positiva, né, caixa operacional a gente viu, mas impactado também por vendas não recorrentes, tá? Baixa aí do Campo de Carcará, acho que é Campo de Carcará, né, que fala. Vamos fechar aqui. Mas empresas gerando caixa, tá? Apesar de aparecer lá prejuízo contábil. Só que assim, com um custo muito alto, tem essa questão aí de a gente acompanhar um dinheiro em caixa parado, não alocou em projeto, apesar de a gente falar que vai alocar e tal. Fizeram alguns investimentos aí fortes, né? A gente viu lá, realmente, 700 milhões, a gente viu que saiu do caixa da companhia para investimento imobilizado. Mas mesmo assim, é uma empresa para ficar acompanhando de perto. Não é uma empresa ruim, tá? Mas é uma empresa que já demonstrou alguns sinais ruins para investidores minoritários, né? Pessoa física, como eu, como você que está vendo o vídeo. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma crítica também, se achar que eu falei alguma coisa errada, tá? Comenta aí embaixo, deixe seu joinha aí também, se inscreve no nosso canal e segue nossa página no Instagram. Valeu? Forte abraço.